Esse podcast foi feito pela Sara Finardi, Marina Reis e Jonathan Garcia. Iremos falar sobre a greve geral de 1917 no Brasil. Agora eu vou falar sobre o contexto do Brasil em 1917. No começo do século XX, o Brasil estava passando por bastante mudança. Até naquele momento, a economia era quase toda baseada no agronegócio, principalmente por causa do café que era exportado. Só que aí começou a surgir uma industrialização nas grandes cidades, e São Paulo é o maior exemplo disso. Com essa urbanização, cada vez mais trabalhadores e trabalhadoras foram sendo atraídos para a cidade. E não eram só brasileiros, tinham imigrantes europeus que estavam chegando nessa época, e trazendo também várias ideias novas, como o sindicalismo, o anarquismo e o socialismo. Essas ideias elas iam se misturando com a realidade do trabalhador daqui e ajudavam a formar o clima que acabou levando à greve geral de 1917. A eclosão da Primeira Guerra Mundial impactou o Brasil com escassez de alimentos e matérias-primas, alta de preços e perda do poder de compra dos trabalhadores. Nas cidades industriais, as condições de vida eram precárias, com longas jornadas de trabalho, baixos salários, trabalho infantil e falta de regulamentação. Esse cenário, somado à organização inicial do movimento operário em ligas e associações de classe, criou um ambiente favorável para greves e mobilizações trabalhistas como a Greve Geral de 1917. Apesar de São Paulo ser o centro da greve, o movimento acabou se espalhando. No Rio de Janeiro, ele também repercutiu, embora de forma menos intensa. No Rio Grande do Sul, grandes cidades como Porto Alegre e Pelotas tiveram mobilização. Em Porto Alegre, criaram a Liga da Defesa Popular, e em Pelotas surgiu comitês de apoio, com demandas locais como o controle de preços e a criação de um matadouro municipal. Em Curitiba, os trabalhadores organizaram paralisações e enfrentaram tanto os patrões quanto o poder político paranaense. Ou seja, mesmo fora de São Paulo, a greve geral de 1917 conseguiu gerar impactos políticos e sociais em várias regiões do país. Alguma das principais causas dessa greve geral foi, por exemplo, a inflação e custo de vida elevado devido à escassez causada pela guerra, a perda do poder de compra dos salários que não acompanhavam a alta de preços, condições de trabalho abusivas, como jornadas longas, insalubridade, trabalho noturno e o infantil, a ausência de legislação trabalhista que protegesse os trabalhadores, fortalecimento da organização operária com os sindicatos, imprensa e correntes ideológicas, influências externas como greves e revoluções em outros países, reivindicações sociais, incluindo o fim do trabalho infantil e a regulamentação do trabalho feminino. A greve geral de 1917 não teve uma única liderança, mas foi organizada por comitês e federações e grupos anarquistas e socialistas. Mesmo assim, alguns nomes se destacaram. Em São Paulo, Edward Leuenroth, gráfico e jornalista, foi peça central no Comitê de Defesa Proletária, enquanto o socialista italiano Teodoro Monicelli se destacou nos comícios e na organização operária. No Rio Grande do Sul, o barbeiro Abílio de Nequete participou da Liga de Defesa Popular em Porto Alegre e também atuou na imprensa operária. Já Eduardo Dias, gráfico e jornalista, além de estar presente em 1917, seguiu ativos em movimentos operários nas décadas seguintes. Bom, uma das principais reivindicações da greve geral seria, por exemplo, o aumento salarial, que era um reajuste entre 15% e 20%, porque o salário da época não acompanhava a alta de preços. Então, era necessário esse reajuste de salário, a redução da jornada de trabalho para, enfim, 8 horas diárias, o fim do trabalho infantil e a regulamentação do trabalho feminino, melhores condições de higiene, saúde e segurança nas fábricas, é a questão da insalubridade que havia na época, né? E reconhecimento dos sindicatos e direito de associação. E também tem concessões locais, como mercados nos bairros, e redução de preços em cidades específicas. Então, é por tudo isso que a greve geral estava lutando na época. A greve de 1917 teve várias características marcantes. Ela foi ampla, envolvendo fábricas têxteis, mecânicas, comércios e serviços públicos. A organização era descentralizada, com comitês locais, federações, assembleias de bairro e a imprensa operária ajudando a mobilizar. O movimento também teve influência anarco-sindicalista,
com greves, passeatas e ocupações, sempre criticando o capitalismo e a autoridade do Estado. Teve grande adesão, incluindo trabalhadores imigrantes, mulheres e jovens. Houve confrontos com a política, prisões e até morte. E além das reivindicações imediatas, a greve ganhou visibilidade e virou tema de debate entre imprensa, políticos e empresários. Bom, e aonde ocorreu, como ocorreu, o que ocorreu? Qual foi o desfecho, o desenvolvimento dessa greve? Bom, basicamente ela se deu início em São Paulo, em fábricas no setor têxtil. Houve a formação de comitês de defesa que organizaram assembleias, manifestações e pautas. Havia manifestações em massa, com passeatas, ocupações de ruas, paralisações de fábricas e pressão sobre as autoridades. Houve sim tentativas de negociações parciais que eram mediadas por autoridades que ofereceram aumentos e concessões limitadas. Houve muita repressão simultânea, com prisões, violência policial, intervenções em reuniões, e teve a duração média de 30 dias em São Paulo. Algumas outras regiões também aderiram à greve, só que de maneira menos intensa, porém continuou sendo significativa. O governo de Venceslau Braz reagiu à greve com repreensão e concessões. Prendeu líderes, monitorou organizações operárias e usou a polícia nas manifestações, alegando infiltração de subversivos. Ao mesmo tempo, ofereceu aumentos de salário para algumas categorias, prometeu liberar grevistas presos e garantiu, no discurso, respeito aos direitos de associação. Autoridades estaduais e municipais também atuaram como mediadores. Em São Paulo, o prefeito Washington Luiz tomou medidas para manter serviços públicos e conter desordens. Bom, e para finalizar, a gente pode trazer aqui alguns benefícios e conquistas e algumas consequências da greve. Bom, basicamente, algumas das conquistas imediatas seria aumentos salariais, que variou de 15% a 20%, suspensão de demissões e também as promessas de melhorias. Algumas demandas não atendidas foram as jornadas de 8 horas, fim do trabalho infantil e garantias plenas aos sindicatos. Houve muita repressão, prisões, perseguições e vigilância sobre lideranças e organizações operárias, e alguns dos impactos simbólicos e de longo prazo. Essa greve ela trouxe o fortalecimento da consciência de classe, o estímulo à criação e organização de sindicatos, influência sobre lutas trabalhistas posteriores aos anos 20, demonstração da capacidade de mobilização do operário, pressão por futura legislação trabalhista no Brasil.